Olá, está começando mais um ACS na TV, que recebe hoje Muniz Jude, gerente de ouvidoria da SPA. Estamos muito felizes em receber você aqui, Muniz, e é um prazer bater esse papo com você. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz em poder falar da ouvidoria da companhia e estou aqui à disposição para poder esclarecer qualquer informação a respeito das nossas atividades. E antes de começarmos o nosso papo, é legal explicar um pouquinho da SPA, que é uma empresa pública de capital fechado vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos, que na verdade cuida desse gigante que é o Porto de Santos. E aí nós gostaríamos de entender um pouquinho sobre o seu departamento, porque é tão grande a SPA e o trabalho que vocês fazem, e esse departamento de ouvidoria tem algo muito importante e que envolve todos do Porto. Explica um pouquinho pra gente. A gente lá da gerência de ouvidoria, a gente é responsável por fazer a interlocução com a sociedade, né? Então, a gente recebe as manifestações dos usuários, dos cidadãos, a respeito dos serviços que a companhia tem a oferecer, a respeito de manutenções que a gente pode providenciar, as melhorias que a SPA como um todo pode fazer para o Porto, né? Então, a gente recebe reclamações, a gente recebe elogios, a gente recebe sugestões de melhorias, a gente recebe solicitações de providências, enfim. Então, assim, tudo que estiver relacionado, né, às atividades da autoridade portuária, os cidadãos podem entrar em contato conosco da ouvidoria, registrar a sua manifestação e aí a gente vai providenciar junto com as áreas, né, dentro dos nossos limites de competência, o que a gente pode fazer para atender a sociedade. E além disso, né, de tratar as demandas em si dos usuários, a gente também tem atividades com o nosso sistema de integridade. Então, a gente tem algumas campanhas de prevenção, a gente tem algumas ações visando a integridade da companhia, mitigando riscos, a gente faz campanhas educativas também para o nosso público interno, para o nosso público externo, nas mídias da companhia, a gente tem o apoio da Superintendência de Comunicação para isso. Então, a gente está ali, a gente é uma arinha da integridade da companhia. Não, e é um trabalho bem amplo, né? E nós gostaríamos de entender como funcionam os canais de atendimento da SPA. Existem alguns canais diferentes? Sim, a gente lá da ouvidoria, para tentar facilitar, né, para o usuário o contato conosco, a gente faz atendimento por telefone, a gente faz atendimento por e-mail, a gente recebe correspondências, presencial, às vezes a pessoa, né, quer conversar presencialmente, né, falar olho no olho, contar a experiência dela, o que ela acha que a gente tem que fazer para melhorar como um todo. E a gente também tem a nossa principal ferramenta, que é a plataforma Fala BR. Então, assim, mesmo que a gente receba as manifestações pelos outros meios, a gente tem que registrar tudo nessa plataforma que é da CGU, né? Então, que é o nosso órgão fiscalizador. E você comentou na nossa primeira pergunta sobre as ações preventivas, sobre a parte do sistema de integridade também. Você poderia nos falar como funciona cada parte? O sistema de integridade da SPA é composto pela ouvidoria, pela auditoria, pela corregedoria, pela gerência de compliance e pela comissão de ética. Então, assim, a partir das demandas que cada área tem, a partir da análise dessas demandas, a gente se junta para fazer essas ações, né? Então, ano passado a gente já fez algumas ações, esse ano a gente está com algumas outras ideias para colocar em prática e mostrar que a gente joga junto, né? E como funciona, assim, o processo de cada demanda? Vem a manifestação por parte da pessoa que entra em contato, por parte do usuário, e aí como funciona esse processo? Quando a gente recebe, a gente faz uma análise preliminar, né? O que seria essa análise? É bom explicar que as pessoas, às vezes a gente acaba usando termos técnicos. Essa análise preliminar é ver se a gente consegue compreender o que o usuário quer dizer. Então, a gente olha, a gente está com dúvida, a gente entra em contato, a gente pede uma complementação de informação. Para quê? Porque a partir dessa análise, a gente vê se nós da ouvidoria podemos já dar uma resposta rápida para o cidadão, né? Porque hoje em dia todo mundo quer já um retorno rápido, ninguém gosta de ficar esperando. Então, a gente já faz essa análise. Caso haja necessidade de acionar uma outra área, caso a ouvidoria não tenha essas informações de pronto para responder, ou então precisa ser tomada ainda alguma providência a respeito daquela manifestação, daí a gente encaminha para as áreas competentes. E aí a gente espera um retorno deles para ver o que é possível a gente atender. E existe algum prazo específico, por exemplo, linha de prioridade, linha de urgência, ou é sempre o mesmo prazo? Não, a gente tem que seguir a Lei de Acesso à Informação
e a Lei 3.460, que também fala da proteção e dos direitos dos usuários, né? Então, para os pedidos de acesso à informação, que a gente também é responsável, a gente tem 20 dias para responder e, mediante justificativa, a gente tem mais 10 dias. Quanto às outras tipologias, que são as reclamações, as denúncias, os elogios, enfim, a gente tem 30 dias para responder e, mediante justificativa, também responder por mais 30 para poder responder, né? E assim, a gente tenta, às vezes demora um pouquinho, porque a gente tenta realmente atender a demanda por completo. Então, foi o que eu falei, se a gente não consegue já atender de pronto, a gente aciona a área, dá esse prazo e vê quais são as ações que a gente consegue tomar. E Monize, antes de nós irmos para o intervalo, me conta como é gerenciar a parte da ouvidoria, como que é feito esse trabalho junto com os outros colaboradores também. Eu acho assim, para mim foi uma descoberta, né? Quando eu fui trabalhar na ouvidoria, comecei a conhecer como é que é mesmo a rotina, né? Porque a gente, quando não está trabalhando na área, a gente tem uma ideia superficial. Então, para mim foi assim uma descoberta. Eu falei, nossa, é assim que funciona, realmente é uma porta de entrada, de comunicação com a sociedade. Então, você começa a enxergar os dois lados, né? Tanto da empresa como da sociedade. Então, a gente tenta equilibrar isso. Para mim foi muito importante, assim. Eu acho que a gente podia ter, né, isso mais, né? Com certeza. Muito obrigada. Agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o segundo bloco. Olá, estamos de volta com a CS na TV e que recebe hoje Monize Jude, que é gerente da ouvidoria da SPA. Monize, nós pontuamos um pouquinho antes sobre as ações preventivas, mas é agora que a gente entra realmente de fato no que é e como ela garante o sucesso da ouvidoria. A gente tem, como falado anteriormente, né, com o sistema de integridade, feito algumas ações. A gente iniciou com uma coluna chamada Ética e Disciplina, no jornalzinho que a gente tem, que é informativo, ele sai semanalmente para os empregados da companhia. Então, lá a gente começou a falar quais são as competências de cada área, né, do sistema de integridade. A gente começa a falar sobre o manual de conduta da companhia, o que a companhia espera dos seus colaboradores, enfim. Então, a partir dali, a gente começou a criar caminhos, né? Então a gente começou com essa coluninha, depois a gente tem também as publicações das mídias sociais, que a gente faz a divulgação das ações da ouvidoria, até para o público saber, né? Um pouquinho, ter o contato conosco. Nós estamos esse ano, né, com 2 projetos aí para serem implantados, visando justamente isso, a aproximação com os empregados. A gente quer chamar, porque a gente tem empregados que fica no decorrer do porto mesmo, né, toda na área portuária, não fica na sede da companhia. A gente quer mostrar que as áreas de integridade estão ali para disseminar conhecimentos, né? Às vezes as pessoas olham uma corregedoria, uma comissão de ética e pensam que a gente está ali para punir só, né? E não é isso. A gente está ali justamente para dar conhecimento, para mostrar quais os caminhos das pedras, como agir, né? Seguir os normativos da companhia. É isso, né? A gente está caminhando. Não, e além de todas essas demandas, vocês também se preocupam com a parte da transparência ativa. Sim. Então, nós gostaríamos também de entender isso, que você explicasse para o público o que é a transparência ativa e como que vocês fazem esse trabalho também. Como eu disse, a gente também segue a Lei de Acesso à Informação. E a Lei de Acesso à Informação, ela tem um rol de informações que devem constar no site dos órgãos sem que haja necessidade do usuário pedir.
Então, essa é a transparência ativa. É a gente, de ofício, né, assim, fazer a publicação dessas informações e aí a gente cuida disso. Então, a gente monitora essas informações, é o menu de acesso à informação lá no site do Porto. A gente monitora a publicação, as atualizações dos documentos, das informações que ali devem constar. E a gente é monitorado pela CGU, né? E aí a CGU deu que a gente está atendendo a lei. E assim, as informações que não constarem no site, os usuários, os cidadãos, eles podem entrar em contato conosco, que é a famosa transparência passiva, e pedir as informações para a gente também. E o que nos chamou a atenção, e falando de uma forma particular, é que na hora que nós fomos estudar sobre a pauta, existe também um pacto global com a ONU sobre essa parte de transparência. Sim. E existem metas que devem ser feitas até 2030. Você pode contar quais são essas metas e como está esse processo? Se vocês estão em andamento, se já bateu uma parte, como está? A SPA aderiu ao Pacto Global da ONU e em 2022 a gente aderiu ao Movimento Transparência 100%, que é do bem Pacto pertinho, Global. Né? Bem próximo, ano passado. Isso, exato. É novo. E aí lá tem as metas que falam sobre a publicação da interação com a administração, com as empresas privadas, transparência no canal de denúncia, transparência sobre o sistema de governança, treinamento para os empregados, para os nossos terceirizados. Assim, são vários indicadores, né, que a gente tem que cumprir. E, assim, mediante a gente já cumprir, por conta da Lei de Acesso à Informação, a publicação de algumas informações, a gente já atende alguns desses indicadores. Então, a gente agora está correndo atrás dos que a gente ainda não atende, né? A gente está conversando com as áreas para ver o que a gente pode fazer. Mas, assim, é desafiador e é bem interessante, assim. E é muito importante para a gente, e digo como população, entender todos esses processos e o progresso que vocês fazem ligado ao Porto. E aí agora nós gostaríamos de entender como funciona a avaliação de cada um desses serviços, né? Você comentou que existem os indicadores. Como funciona essa parte? A gente faz todo ano, né, uma pesquisa de avaliação dos serviços que a SPA tem oferecido para a comunidade. E aí, esses serviços, eles contam na nossa Carta de Serviços ao Usuário, que é um documento que consta lá no site da companhia. E lá tem todas as informações de cada serviço. Então, alguma empresa quer tirar o certificado de operador portuário, quer ser credenciado para fazer algum serviço na área do meio ambiente, tem questões relacionadas aos aspectos financeiros. Então, essa carta, ela tem as informações e as orientações para as pessoas. Então, tem qual é o público-alvo, qual é o canal de comunicação com a área responsável por aquele serviço, para tirar dúvidas, quais são as legislações relacionadas àquele tema, qual é o passo a passo, as etapas que a pessoa tem que fazer, seguir, por qual caminho, se é e-mail, se é algum outro sistema, alguma outra plataforma. Então, esses serviços constam nesse documento e a partir desse documento é que a gente faz a avaliação. Muito obrigada, Monize. Agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o último bloco. Olá, estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje Monize Jude, gerente da ouvidoria da SPA. Monize, nós gostaríamos de saber agora como as pessoas participam da avaliação. Como que as pessoas podem chegar até vocês, por quais motivos, o que elas podem pontuar também? Essas avaliações que eu falei anteriormente, né, dos serviços que a SPA oferece, elas são realizadas na plataforma de conselhos de usuários. Essa plataforma, desenvolvida pela CGU, ela foi criada para fomentar ainda mais a participação e o controle social da sociedade, né, que é um direito que todos os cidadãos têm. Por meio dessa plataforma é onde a gente coloca o questionário, né, as informações que a gente quer colher da sociedade a respeito dos serviços. Então, a gente pergunta sobre o prazo de atendimento, se o tempo foi suficiente, se as informações foram dadas de forma clara para o usuário. E aí, para participar, basta entrar nessa plataforma e se candidatar como um conselheiro. Essa plataforma, ela é nacional, ela é de uso de todos os órgãos e entidades do governo federal. Então, a pessoa, ela entra lá e na hora que ela vai se candidatar como conselheiro, ela escolhe qual o órgão que ela quer ser conselheiro, no nosso caso, é a SPA, né? E a partir disso, vai ter a relação dos serviços que constam na carta.
Então, a pessoa ela pode falar, não, eu conheço todos os serviços, eu quero avaliar todos os serviços, ela vai clicar que ela quer avaliar todos. Ah, não, eu só participei do serviço de credenciamento do serviço lá do meio ambiente, de um dos serviços que a gente tem disponível. Aí ela pode especificar quais são os serviços que ela quer avaliar. Isso com base no que ela utilizou, né? Para a gente ter o retorno fidedigno da avaliação, realmente do serviço que a gente oferece. Então, a partir dali, a gente cria essa conexão, podemos dizer assim, né? E aí, quando a gente insere a pesquisa, o conselheiro recebe um e-mail informando, olha, tem uma pesquisa lá, tem um prazo para você responder, entra e responde. E o que é válido também, que o conselheiro, ele pode, ele mesmo, criar algumas enquetes nessa plataforma para os outros cidadãos avaliarem, discutirem algum ponto específico. Então, é uma plataforma bem dinâmica, ela é realmente para a participação mesmo da sociedade. E assim, ela é considerada um serviço público relevante, então, para quem se candidata, é muito válido também. E a população, ela pode ver essas respostas de alguma forma? Existe algum relatório? Sim, a gente faz essas pesquisas no fim do ano, e aí a gente faz um compilado de todas as respostas que a gente teve, de todo o retorno. Vale lembrar também que as respostas, quando chegam para a gente, não vem o nome de quem avaliou, então vem só realmente as respostas do questionário, e aí a gente emite um relatório. Esse relatório é publicado no site do Porto de Santos, a gente tem uma página da ouvidoria lá, então tem um relatório já de 2021, tem de 2022, então está lá à disposição para qualquer pessoa que quer saber, né, como foi feita a avaliação desses serviços. A população consegue, então, acompanhar de pertinho. Sim, essa é a nossa função. Perfeito. E, Monize, como funcionam as ações ao decorrer desse ano? Quais são as metas? Quais são algumas das atividades que vão acontecer aí no primeiro semestre de 2023, no segundo também? A gente, todo fim de ano, assim, a gente tem que criar o nosso plano anual de trabalho para o ano que está por vir, né? E aí, como é que a gente cria, né, as nossas metas, os nossos objetivos? A gente avalia as demandas que nós tivemos no decorrer do ano, a gente vê o que a gente pode melhorar tanto no âmbito da ouvidoria, como no âmbito da relação com a sociedade, da relação com os empregados. E aí a gente faz uma análise e cria alguns objetivos. Ano passado, nós fizemos, além das campanhas, né, que eu já citei, nós também criamos 2 manuais que, para a gente, é muito importante nessa relação com a sociedade, que é o Manual de Atendimento ao Usuário da Gerência de Ouvidoria. Então, lá tem todas as diretrizes que a gente que trabalha na ouvidoria tem que seguir. E também o Manual de Pacificação de Conflitos. Então, é um manual também super interessante, né? Porque, às vezes, a gente pode verificar algum conflito, né, entre os empregados ou, então, até com a sociedade. E a gente pode procurar um meio de solucioná-lo. E aí, para esse ano, a gente também já aderiu à plataforma Participa Mais Brasil. Essa plataforma também é para fomentar a participação e o controle da sociedade. E nela, a gente tem a possibilidade de fazer as consultas e as audiências públicas. Então, é mais uma ferramenta que a gente aderiu para ficar próximo, né, dos cidadãos. E aí, internamente mesmo, dar andamento aos projetos que a gente já estava fazendo, né, com as demais áreas. A gente está atualizando os nossos normativos, até verificando o que a gente pode melhorar. E, por enquanto, assim, ver o quanto que a gente pode se aproximar da sociedade. Mostrar que, assim, o Porto de Santos e a sociedade, a cidade, andam juntos, tem que desenvolver juntos, tem que crescer juntos. A gente é parceria, né? Monize, e a área da ouvidoria passa por uma constante evolução, né? Um constante aprimoramento, e não só da ouvidoria, mas tudo que é envolvido ao porto, né? E aí, quando a gente fala especificamente da ouvidoria, como que foi esse processo de aprimoramento, né? Porque você comenta que realmente tem que andar junto, mas eu tenho certeza que isso foi crescendo ao longo do ano. Ah, foi. Nos últimos anos para cá, assim, a gente consegue notar a elevação da maturidade da ouvidoria, né? Não só a nossa, da SPA, mas como um todo,
porque a CGU, que é o nosso órgão fiscalizador, emite vários cursos, emite várias diretrizes, eles criaram um modelo de maturidade, então com alguns itens que a gente tem que correr atrás para a gente melhorar os nossos processos, as nossas ações. Então a gente consegue verificar que assim, cresceu bastante. E as ouvidorias em si, né, as unidades setoriais, elas aprimoraram também o contato entre elas. Então a gente, poxa, você consegue me ajudar? Como é que você implantou tal documento ou tal ação aí na sua ouvidoria? Então a gente consegue crescer juntos. E você também comentou sobre a importância de realmente o público participar desse processo. Existe um formato que a gente pode fazer com que a população participe ainda mais dessas opiniões? A gente tem tentado, né? Como eu falei, a gente está com essas diversas ações, as nossas publicações nas mídias, a gente entende que é um canal fundamental, porque a gente deixa lá, a gente vai plantando a sementinha, a gente tem feito algumas ações para chamar a sociedade, a gente divulga a plataforma de conselhos de usuário também, tem uma página no site só para isso. Então, as nossas ações, até a adesão agora da plataforma Participa Mais Brasil, é visando justamente isso, é estreitar essa relação. A gente também a gente faz parte, a ouvidoria faz parte de algumas ações institucionais da SPA, justamente para fazer esse estreitamento, né, da relação porto-cidade. E aí fica o convite, né? O convite para os usuários, para os cidadãos procurarem a gente quando eles sentirem essa necessidade, né? A SPA, ela está sempre de portas abertas, a gente da ouvidoria está ali para isso, para escutá-los, para ver o que a gente consegue fazer para esse crescimento ser harmônico, né, entre as duas partes. E assim, nos procurem, a gente está à disposição. Então, nós vamos aproveitar para pedir para você mandar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e depois uma mensagem para os associados da Associação Comercial de Santos. Eu faço aqui o convite, né, para conhecer mais a ouvidoria da SPA, entrar em contato com a gente, conhecer quais são as nossas atividades, como que a gente pode colaborar, a quem recorrer, né? Porque às vezes há o conflito, eu não sei se eu vou atrás da SPA, se eu vou atrás da prefeitura, a quem que eu recorro. Enfim, a gente está ali para isso, né? E falar aos associados que a gente também está à disposição, sejam nossos conselheiros, participem das avaliações, participem das ações da companhia como um todo, né? O Porto não é só a SPA, o Porto não é só um terminal específico, né? O Porto é um complexo como um todo e a sociedade faz parte, então estamos juntos. E Monize, só para finalizarmos, como o pessoal pode encontrar vocês? Existe alguma rede social? Aproveita para deixar aqui para o pessoal acompanhar. Isso, na página do site do Porto, como eu falei, tem uma página da ouvidoria, lá tem todos os nossos canais de atendimento, qual é o nosso telefone, qual é o nosso e-mail, o nosso endereço. E também tem as mídias da própria companhia, né? A gente não tem uma mídia específica da ouvidoria, a gente tem da companhia. Nós estamos no site www.portodesantos.com.br e nas mídias com @portodesantosbr. Bom, muito obrigada, Monize, pela sua participação. Em nome da Associação Comercial de Santos, nós agradecemos muito por esse bate-papo, que é tão importante para a população, faz com que todos percebam que realmente o Porto de Santos anda junto com todos aqui da cidade. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição sempre que precisar. Tchau, tchau. Nós esperamos você no próximo Acesse na TV.